Muito bem, hoje a gente está aqui para mais um episódio do Dogcast, esse podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, sobre marketing digital, tráfego pago. A gente já falou aí sobre vídeos, sobre copy, cases de sucesso aí de marketing digital, trouxemos várias empresas bacanas, falamos recentemente agora sobre inteligência artificial também. Se tu não conferiu esse conteúdo, dá uma espiadinha lá no canal que já vai estar disponível, e entre outros assuntos, tá? Então esse podcast é para trazer conteúdo para vocês que são empreendedores, empresários e querem aproveitar as redes sociais aí para expandir e para trazer um alcance melhor para o teu negócio. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, primeira mulher convidada aqui do nosso podcast, né? Então prepara teu café, acompanha aí com a gente, logo depois da vinheta eu já apresento a nossa convidada. Muito bem, pessoal, seja muito bem-vindo então para mais um episódio aí. Hoje eu tô com a Chandra, a Alexandra, né? Isso. A gente até tava aqui nos bastidores já conversando agora, porque eu conheço a Chandra de muito tempo, né? A gente é amigos aí desde a infância, né? Vimos o negócio um do outro crescer, a carreira um do outro crescer. Exatamente. E eu chamo então a Alexandra de Chandra, tá? Então, pras amadas, né? Pras alunas aí que vão estar vendo esse podcast, não estranhe que eu vou estar chamando a Alexandra de Chandra, tá? Isso. Mas para vocês então é Ale, né? Ale, isso então, aí. Chandra, se apresenta aí pra galera, pra quem que não te conhece ainda, Sim. e depois a gente já emenda o conteúdo. Então tá, primeiro eu quero dizer que é uma honra, né, estar aqui hoje como a primeira mulher deste podcast e também representando as manicures, né? Muito então, bem. muito prazer, eu me chamo Alexandra, sou manicure e também sou professora, né, instrutora de manicures. Então, já tive meu curso online, né? Acho que mais pra frente a gente também vai falar sobre isso. Mas hoje, então, eu tenho a minha esmalteria localizada em Lajeado, onde tem mais outras 2 pessoas que trabalham comigo, Legal. né? E toco 2 Instagrams, na verdade, né? O meu, onde eu ensino as alunas, porque são 2 públicos diferentes, né? Sim. E o Instagram, então, da esmalteria, que é Olha aí, onde ó. a gente posta os trabalhos e busca, com o trabalho naquele Instagram, atrair mais clientes, né? Muito bom. Eu vou querer te perguntar sobre isso depois, inclusive, sobre como é administrar 2 perfis, que não é fácil, né? Não, um já não é fácil, né? 2. 2 é mais ainda. Mas show de bola. Chandra, pra gente introduzir esse conteúdo, então, para quem vai estar nos assistindo, eu sempre gosto de dar essa observação, né, esse disclaimer aí para os convidados. A gente tem um público hoje aqui, é uma audiência principalmente voltada de público empreendedor, empresários, empreendedores aqui da região e de outros lugares também que nos acompanham. Alguns no digital, alguns já têm um negócio mais consolidado no digital, alguns não, tipo, estão se experimentando ainda, fazem um tráfego mais de boa, mais leve, né? Então, eu sempre gosto de falar que a gente vai conversar sobre a ótica dessas pessoas, né? Vai comunicar com essas pessoas. Inclusive, boa parte dos conteúdos que a gente já trouxe aqui são para resolver problemas e dúvidas, né? Responder dúvidas de clientes mesmo, de clientes meus, de pessoas que estão aí no dia a dia do digital, né? Gerando conteúdo, captando clientes na internet. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para ti, introduzindo, né? Contasse um pouquinho para a galera sobre como foi lá atrás, né? O que tu fazia antes, quem era a Alexandra antes de começar no digital, como era teu Instagram, o que tu postava, como tu se posicionava, se era só pessoal, Sim. com que tu trabalhava e como que foi assim o despertar para o negócio de virar manicure, de ter mais esmalteria e tudo mais. Sim. Então, primeiro que eu já começo falando que eu era um pouco preconceituosa com a profissão, né? Eu nunca quis ser manicure, sempre me dei muito bem com unhas, né? Sempre gostei muito dessa parte, mas eu tinha uma crença muito forte na minha cabeça que era que para mim ter sucesso, eu teria que ou ter uma faculdade, a gente sempre acha que um canudo vai resolver a nossa vida, né? Ou então trabalhar em uma grande empresa. E eu tive as 2 experiências, comecei faculdade, então logo que eu saí do ensino médio comecei psicologia, para quem não sabe, né? Verdade, eu não lembrava disso. Comecei psicologia e tive a experiência com a faculdade, eu não curti a experiência, tanto que hoje eu não penso mais nisso, né? E compreendo super que não é mais, hoje, nos dias que a gente vive, não é necessário ter uma faculdade para ser alguém de sucesso, não desmerecendo quem não tem, mas não são todas as profissões que hoje obrigatoriamente precisam, né? Verdade. Claro que tem algumas que sim, mas outras não precisam. Então, tive as 2 experiências. O meu último emprego foi trabalhando numa rede de lojas, né? Eu cuidava do contas a pagar daquela empresa. Eram 15 lojas e eu era sozinha nessa função. Caramba. Então, eu tinha uma baita responsabilidade, eu tinha um excelente cargo, não tinha mais como crescer dentro da empresa, mas eu, Alexandra, não estava feliz, né? Foi a partir daí que eu decidi que eu ia para terapia. Olha aí, muito bom. Sim. E aí, então, na terapia, né, estudando
estudando muitas coisas e olhando pra mim também, né? Tendo esse autoconhecimento, foi que eu entendi que, na verdade, eu sempre quis fazer unhas, mas eu nunca aceitei. Caramba, olha que legal. Justamente porque eu olhava as pessoas da profissão, né? As manicures, e via que tinha muitas pessoas que ficavam 10, 20 anos no mesmo lugar. E eu sempre fui uma pessoa mais ambiciosa. Eu queria crescer, eu queria, né, atingir os meus objetivos. Eu não via essa possibilidade dentro da profissão. Mas foi, então, a partir daquele momento que eu decidi trabalhar com isso, que eu comecei a conhecer outras profissionais que tinham evoluído muito, né? Tanto como pessoa, como profissionalmente. E aí eu decidi que eu ia assumir o meu amor. Saí do armário. Olha aí. Se revelou. Me revelei. Legal. E foi aí que eu comecei a trabalhar com unhas, né? Só que tinha um detalhe. Eu não tinha nada que me possibilitasse isso. Por quê? Porque eu não dirigia, eu não tinha um espaço, né? E eu também não podia largar o meu emprego fixo, né? Porque eu precisava, querendo ou não, daquele dinheiro, né? Era como eu me mantinha. Então, eu decidi que eu ia começar a atender depois do horário. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, atendia depois das 18 e atendia também nos sábados e, às vezes, quando precisava, nos domingos. Então, assim, foi um início de muito trabalho. Vida de empreendedor, né? Vida de empreendedor. Só que tinha a questão de que eu não tinha lugar e também não tinha como me locomover, né? Então, graças a Deus, o meu excelentíssimo esposo, a gente tinha uma motinho. Ele me pegava, até lembrar um pouco, talvez eu me emocione aqui, tá? Certo. Porque lembrar desse começo, Que né, massa. foi um começo que não foi fácil. Apesar de hoje as pessoas olharem, né, e verem tudo que eu construí até aqui e acharem que, né, foi tudo muito rápido, as coisas aconteceram de forma fácil, na verdade não foi, né? Assim como o começo de todo mundo. De todo mundo, claro. Foi bem árduo, né? Teve muito trabalho duro. Então, ele me levava nas clientes de casa em casa, né? Depois do trabalho. E às vezes eu pegava Uber. Não, e não era uma baita moto, né? Não, era uma motinho, né? Era uma moto, tipo aquelas motinhas tipo indiano, sabe? Sim. Tipo essas motinhas aí. Muito bom. Mas o que dava era pra ir, né? Tava tudo certo. Mas o detalhe mais engraçado, não, mas assim, mais peculiar é que às vezes eu ia de Uber. E não valia a pena, entendeu? Eu tava pagando pra trabalhar. Mas eu estava disposta, eu entendi o quê? Tá? Que aquele era o meu momento de plantar. Legal. Que aquele era o momento que eu ia fazer meu plantio. Então, eu estava disposta a pagar o preço, né? Isso é uma coisa que eu vejo que hoje em dia as pessoas não estão, né? Então, eu estava disposta a pagar o preço. Então, às vezes, eu pagava para trabalhar porque eu queria construir as minhas clientes. Claro, claro. Né? E assim foi por muitos meses. Chegou um momento que o Josué olhou para mim e disse, cara, não dá mais, tu vai ter que começar a te virar, vai ter que fazer a tua carteira, porque eu não tenho mais condições de te levar. Ele tava deixando de fazer as coisas dele, o trabalho dele, né? E aí, então, eu fui pra autoescola. Decidi fazer minha carteira de motorista só de moto, porque eu precisava de algo que fosse imediato. Isso era meados de dezembro. Dezembro é uma época muita loucura para as manicures. Isso foi em que ano? Isso foi 2019. 2019, pré-pandemia. Pré-pandemia, isso aí. Bom. E aí, então, eu fiz a minha carteira de motorista. E depois disso, eu comecei a atender sozinha. E em fevereiro, eu saí da empresa. No último dia de trabalho, eu me acidentei e a minha moto deu perda total. Aí eu entrei em desespero, pensando, meu Deus, e agora como eu vou atender as minhas clientes? Mas enfim, deu tudo certo, né? As coisas se ajeitaram. E eu continuei construindo, então, né, o meu caminho. Que legal. E aí, depois disso, eu comecei a trabalhar no Instagram, porque até então o meu Instagram, ele era um Instagram completamente pessoal. Eu não postava nada, né? Comecei a postar algumas coisas de unhas logo que eu comecei a trabalhar como manicure, porque eu queria divulgar o meu trabalho. E eu já entendia naquela época, porque o Instagram já estava começando a ficar muito bombado, né? Sim. E eu entendia que eu precisava estar posicionada ali para que as pessoas me conhecessem, legal. né? Porque eu entendi o quê? Hoje em dia, panfletagem, né, panfleto, eu digo carro de som, televisão, isso já não offline, funciona. Né? Isso aí. Já não tem tanta potência como tinha antigamente. Então, eu precisava o quê? Que as pessoas me indicassem, né? Que eu acho que o marketing boca a boca também é excelente. Funciona totalmente. E eu também precisava que as pessoas me conhecessem através do Instagram. Então, eu pensei, cara, como eu vou construir isso? Vou começar a mostrar para as pessoas usar o Instagram realmente como minha vitrine, a mostrar para as pessoas o trabalho que eu estava fazendo, né? Então, foi aí que eu comecei a postar no Instagram. Tá, desculpa, deixa eu te interromper um pouquinho. Eu falo bastante. Não, tudo certo. Até aí,
as clientes que tu atendia era rede de contato. Amigas, Isso. O que eu familiares. fiz, tá? Eu gravei um vídeo, né? Eu pedi pro Josué gravar um vídeo meu. E eu falei pras pessoas o seguinte. A partir de hoje, eu sou manicure e pedicure. Daí Olha aí, que massa. eu tentei trazer o benefício que era o quê? Eu te atendo no conforto da tua casa. Já entendeu? pegou na Peguei dor, na na promessa. dor. Exatamente. Muito bom. Não precisa sair de casa pra estar com a unha linda, entendeu? E aí, o que eu fiz com esse vídeo? Muito bom. Não precisa sair de casa pra estar com ele. Isso aí, exatamente. E aí, o que eu fiz com Essa esse copy vídeo? surgiu da onde? Da gente. Viu? A gente já tinha uma cabeça meio marqueteira, né? Sim. Pensei, como eu vou atingir essas pessoas, né? Legal. Como eu vou usar de convencimento, né? O que Sim. eu vou falar? Então, foi o que eu pensei, né? O que nós pensamos naquela época. O Josué sempre me ajudou muito, né? Legal. Com essas questões dos vídeos. E aí, eu peguei e mandei pra toda a minha rede de contatos, tá? Pra todos os meus contatos que eu já tinha tido algum contato na vida, mesmo que a pessoa não fosse minha melhor amiga, eu mandei esse vídeo na cara e na coragem. E eu também postei no meu Instagram. Por quê? Porque pensar, eu tinha 1.000 seguidores, tá? Sim. Desses 1.000 seguidores, era só a rede de contato. Mas desses 1.000 seguidores, tu pensa quantas clientes em potencial eu tinha ali, totalmente. entendeu? Então foi o que eu Sim. pensei que daria certo naquele momento. Olha que massa isso. A gente ainda tá no momento onde a gente olha... Ainda não, acho que sempre vai acontecer isso, mas a gente olha muito e sempre vai olhar o número de seguidores, né? Mas tem verdade. coisas muito legais em relação a isso, que é essa audiência que é desprezada quando a gente tá começando. Vai pensar, putz, eu só tinha 1.000 seguidores. Cara, 1.000 pessoas te acompanhando, sabe? 1.000 potenciais. Tá, tudo bem, tinha homens no meio que daqui a pouco não iam fazer a unha e tudo mais, mas poderiam ver também. Mas que fossem 500 pessoas. Exato, eu não que ia dar fossem 500. conta de atender 500 pessoas. Exato. Então, olha como o mínimo, ou o pouco, ou o que a gente muitas vezes desconsidera, já é muito pra quem tá começando, né? Exatamente. E aí, então, depois disso, né, de todo esse rolê de autoescola, de largar o emprego e seguir carreira solo, né, eu com a minha motinho indo atender as minhas clientes, foi o momento que a gente começou a decidir, que a gente decidiu, na verdade, que a gente começou a produzir conteúdo no Instagram. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito consumista de cursos, né? Eu pensei o seguinte, eu quero me especializar, eu quero ser a melhor manicure. Legal. E o que eu preciso fazer pra isso? Me especializar. Então, eu vou consumir todo o conteúdo que eu encontrar pela minha frente para que eu seja muito mais rápido a melhor, Sim. né? Então, tanto que logo depois que eu comecei, me comparavam com algumas manicures que já estavam há muitos anos no mercado e que tinham um excelente trabalho. Que legal. Né? Então, eu me sentia muito orgulhosa de mim, porque valeu a pena, né? Valia a pena todo aquele esforço que eu tinha. E aí, consumindo esse conteúdo no Instagram, eu senti... no Instagram não, desculpa, dos cursos, eu senti o quê? Que tinham algumas informações que faltavam. Jonatas começando a estudar sobre marketing digital, Sim. né? Eles queriam fazer um teste, as pessoas já Eles estavam só à espera de um expert para poder lançar. Exatamente. Só que o que acontece? Como eu já tinha começado a construir esse conteúdo, eu ia dizer, a produzir esse conteúdo, Sim. o que eu percebia? Que tinha, assim, uma demanda no mercado, porque as pessoas vinham me pedir cursos, claro. e a gente pensou, cara, vamos juntar o útil ao agradável, né, e mesmo com medo, com muito medo, porque eu não me sentia preparada, Sim. né, a gente, na verdade, nunca está, a gente verdade. se prepara no caminho, né, Verdade. então eu decidi que a gente ia começar a botar esse projeto pra frente. Que massa. E aí, então, continuei produzindo conteúdo por um ano. Um ano depois, então, eu lancei meu primeiro curso online, Olha aí. onde eu fiz 60 alunas. Caramba! Primeiro curso, eu não sei se eu tinha 10.000 seguidores, eu acho que ainda não. E aí, então, a gente lançou esse primeiro curso. Rodou muitas campanhas, né? Sim, Muitos anúncios sim. também para atrair as pessoas. A gente fazia o quê? Pegava aqueles posts que mais davam certo, que mais performavam e botava tráfego. Legal. E aí trazia muitas pessoas interessadas naquele assunto. E foi no modelo de lançamento mesmo, né? Chamar as pessoas para um evento, aí Isso fizeram a aí. semana de evento, Exatamente. preparou, fez o pitch de vendas e abriu o carrinho. Isso aí, a gente fez no primeiro lançamento, nos dois, na verdade, né? A gente fez as aulas gravadas e entre as aulas gravadas a gente também fazia lives. Legal. Né? Isso aí. E aí chamava as pessoas e depois abria o carrinho. Isso tu tinha Exatamente. menos de 10.000 seguidores ainda. Eu acho que eu não sei se eu tinha exatamente 10 ou se eu tinha menos que 10, mas eu não tinha Tá. tantos seguidores assim, tá? Assim, Caramba. tipo, eu não tinha um Instagram super bombado. Tá, mas entre esse processo dos 1.000 lá, que tu fazia as unhas, então, a domicílio, até chegar próximo dos 10, que foi quando tu começou a captar.
esses seguidores tu ganhou já fazendo tráfego? Ganhei. Conteúdo. Isso aí. É isso que a gente fazia. A gente pegava esses posts mais bombados, né? Tá. Porque eu produzia muito conteúdo. Entendi, eu sempre brinco. Podia estar de férias, podia estar de qualquer forma, entendeu? Sim. Podia ter tomado uns drinks. Até bêbada eu já me preocupei. Até bêbada eu já me preocupei se eu tinha feito post. Muito bom. Mas além de tudo isso, né? O por trás era muito recompensador. Por quê? Sim. Porque eu sabia que com aquele post, por mais que aquela informação fosse muito simples pra mim, eu estava ajudando alguém. Legal. Eu estava impactando a vida de alguém, sabe? E aquela gratidão das pessoas era o que era mais recompensador. Sim. Era o que me dava de combustível pra continuar produzindo. Que legal. Né? E tu deve ter colhido muito feedback nesse meio de caminho, né? Nossa, muito, muito, muito. Às vezes eu até paro pra ler as mensagens mais antigas. Eu tenho algumas pastinhas, assim, onde eu tenho ali os feedbacks, né? Então, de vez em quando, né? Quando bate aquela badzinha, a gente vai lá, lê as mensagens. Olha que legal, quanta gente que eu já impulsionei. Um banco de motivação. Exatamente. É pra não desistir, pra não parar, né? Que então, a gente também captou nesse meio tempo, né? Tá, isso entendi. aí, com esses conteúdos que a gente fazia, que davam muito certo, e a gente acabava botando tráfego pra atrair mais pessoas. Uhum. E esse tráfego era, tipo, o Brasil inteiro, assim. Era só pra construir audiência no digital, né? Isso aí. Não era pra captar clientes necessariamente. Não pra captar clientes. Manicure. Automaticamente vinha, Sim, né? Não vem tem também. como fugir, Claro. porque daí tu começa a construir... Que bom, né? Ótimo! Mas é que daí o que acontece? Como tu te posiciona... Eu me posicionei no mercado, por mais que algumas pessoas julgaram isso, mas eu me posicionei no mercado como uma pessoa que estava falando de algo que ela sabia muito Sim, bem, né? autoridade. Eu dominava... Isso aí, autoridade. Eu dominava realmente muito o assunto. Legal. E como eu sempre fui uma estudante nato, digamos assim, né? Eu sempre me especializei muito, então eu realmente sabia do que eu estava falando. Não tava lá só pra falar uma besteira ou algo que eu imaginava. Não, realmente era algo que eu sabia, porque eu estudei muito, eu fiz muitos cursos, né? Sim. Então eu comecei a me posicionar ali realmente como uma autoridade, como uma professora. E isso começou a gerar autoridade e as pessoas começaram a querer fazer as unhas comigo também, né? Eu já tinha a minha agenda, então nessa época a minha agenda já estava mais cheia, então chegou um momento que eu já não dava mais conta, né? Eu já não podia mais pegar clientes, porque não tinha como. E aí eu tava me dividindo em duas, né? A pessoa que atende e a pessoa que também dá suporte para as alunas, né? Depois do lançamento do primeiro curso. Sim. Aí, uns 3 meses, 4 meses depois, eu lancei a segunda turma, né? Que foi julho de 2022. Julho de 2021. Ah. E 2 anos atrás. 2 anos atrás. Muita coisa aconteceu. Olha aí. E esse segundo lançamento, como foi? Foi muito bom também deu a 60 alunas, né? A gente aumentou um pouco o ticket desse lançamento. Também porque eu entendo o seguinte, que o conteúdo ele sempre foi de muito valor, né? Porque eu dediquei muito do meu tempo para aquilo, né? Nós dedicamos muito do nosso tempo, porque, enfim, existiam outras pessoas ali comigo. Né? Então a gente acabou aumentando um pouco mais esse ticket e a gente fez também as 60 alunas. Então no total eu fiz 120 alunas no online, né, naquele ano de 2021. E aí depois de um tempo, os 3 que eram responsáveis pelas coisas ali, né, que era eu, o Josué e o Jonatas, a gente já tava, cada um tinham outras coisas, a gente tava muito com muitas tarefas, sabe? Além daquilo ali. E aí a gente decidiu que a gente daria uma pausa e retornaria então no ano de 2022. Só que aí, então, eu decidi que eu ia realizar um sonho. Olha aí. Que era abrir, então, o meu ponto físico, né? Legal. Que era abrir a minha esmalteria. Então, em outubro de 2021, eu abri a minha esmalteria. Caramba, logo depois, né? Julho, setembro, isso aí. 2 meses, 3 meses depois. Isso aí. Um dia de noite eu tava deitada na cama e tava falando pro Josué. Eu disse, vai ser agora. Agora ou nunca, né? Então, eu falei, agora vai ser o momento onde eu vou abrir e eu vou realizar mais esse sonho, que é abrir a minha esmalteria. Não sabia como ia pagar o aluguel. Aluguei uma sala bem no centro de Lajeado, né? Que a gente sabe que os aluguéis em Lajeado não são muito baratos. Era só eu. Eu não tinha... Um baita prédio, né? O prédio lá é muito legal. Exatamente, é um prédio super novo, né? Sim, total. E aí, então, eu fui na cara e na coragem, né? Não sabia, como eu falei, não sabia como ia pagar o aluguel realmente. Eu tinha algumas clientes, como eu tinha me distanciado um pouco das clientes em função dos lançamentos, né? Porque tu fica com muito trabalho. Então, tu acaba que tu dá um time nos atendimentos. Eu reduzi muito a minha agenda, porque eu também queria focar no digital, né? Claro. E aí, então, naquele período, eu não tinha mais tantas clientes, porque eu tinha reduzido a minha agenda, né? E eu tinha, então, que correr atrás dessas pessoas de novo.
Eu já tinha uma lista de espera, porque então, como eu criei a autoridade no mercado, as pessoas muito me chamavam para fazer unha ainda, né? Mesmo que eu não divulgasse o trabalho em si, e sim dava mais conteúdo, né, para quem queria aprender, mesmo assim as pessoas me chamavam muito. Então eu tinha uma lista de espera. Tá. Então, quando eu fui para Lajeado, como eu falei, não tinha minha agenda muito cheia, não sabia como ia pagar o aluguel, mas eu disse, não, vai ser agora e eu vou fazer esse negócio dar certo. Realmente, como diz Caio Carneiro, né? Eu botei o pé e Deus deu o chão. Massa. E aí, tudo deu certo, né? Graças a Deus, não precisei pedir nada nunca pra ninguém. Sempre consegui me virar muito bem, né? E aí, então, no outro ano seguinte, 2022, em abril, né? Chamei uma pessoa pra vir atender junto comigo. Isso aí. Cara, escalou tanto, né? Que, enfim... Chegou o momento Rebentou os horários. Exatamente. E ali ainda eu tive uma transição, né? Porque eu saí da esmaltação tradicional e fui pro gel. Então, hoje, tem muitas pessoas que ainda têm crenças de que a esmaltação em gel estraga as unhas. Então, eu ainda tinha este desafio, Olha né? Aí, que era uma baita objeção pra quebrar. Exatamente. Que era fazer essa troca das minhas clientes, né? Da esmaltação tradicional pro gel. Então, eu tive isso no meio do caminho, né? Que eu fiz, deu tudo certo. E eu ainda tinha uma pessoa pra trazer pra trabalhar comigo, porque eu também já não dava mais conta da agenda, né? Tá. Antes da gente continuar, que vai ser, a gente já tá quase chegando no momento atual, né? Quase no momento atual. Quando começou lá, teve algum curso assim, tipo, esse curso fez diferença na tua formação pra te começar? Ou como era? Porque tu falou que sentiu algumas deficiências, né, no conteúdo que tu consumia. Exatamente. Assim, ó, primeiro que eu tenho pra dizer que eu sou muito grata a todas as professoras que eu já tive, né? Legal. Porque com certeza todas elas, de alguma forma, construíram uma parte da Alexandra que eu sou hoje, né? Bacana. Eu não posso negar isso, então sou muito grata, né? Teve alguns cursos ruins que eu fiz, com certeza. Acontece. Acontece. É que nem livro, né? Tem alguns livros ruins que a gente lê. Mas eu não tenho, assim, exatamente um curso pra dizer que foi transformador. Porque todos, de alguma forma, agregaram na minha vida. E, como eu falei, construíram quem eu sou hoje, né? Legal. Construíram essa Alexandra, essa profissional que eu sou. Sim. Mas é que o teu trabalho, assim, embora a especialização, o curso seja muito importante, o teu trabalho, eu acho que, assim como muitos outros também que são mais manuais, ele depende totalmente da prática, né? Enquanto mais tu tem que saber o que tu tá fazendo, mas depois que tu sabe o básico, a teoria, quanto mais tu fizer, acredito eu, melhor tu vai se tornar naquilo, né? O que eu percebo, tá? Eu já fui uma profissional frustrada, né? Então, assim, em relação, por exemplo, à esmaltação em gel, tá? Eu fiz ao resultado mesmo. Isso aí, exatamente. Eu fiz um curso, porque a esmaltação em gel tem muitos segredos, tá? E aí, às vezes, alguma coisa pode não dar certo. Por exemplo, durabilidade. Ela tem que durar no mínimo 15 dias. Às vezes, tu faz a técnica errada e ela vai durar 5, 7 dias. Isso não tá certo, né? Então, por exemplo, um dos primeiros cursos que eu fiz, eu fiquei 1 ano, tá? Que foi bem lá no começo, logo que eu decidi trabalhar com isso, eu fiz um curso de esmaltação em gel. E eu fiquei 1 ano, assim, dizendo, não, eu não quero fazer isso porque não dava certo. Porque eu tentei e realmente não dava certo. Tá, tu replicou a técnica do curso e não funcionava. E não deu certo, exatamente. Então, o que eu acredito hoje, assim, que é o segredo, tá? Tu escolher uma técnica que tu vê que não só a pessoa... Por exemplo, hoje, tá? Eu posso me usar como prova. Claro. A técnica que eu utilizo hoje, ela deu certo pra mim, mas ela não só deu certo pra mim. Ela deu certo pra milhares de alunas que eu tenho. Tá validado, né? Entende? Tipo assim, eu tenho 2 pessoas que atendem comigo no dia a dia. Pra elas também deu certo, elas têm um excelente resultado. E uma delas começou, tipo, 7 meses atrás. Caramba. Tu entende? Então, assim, é tu realmente escolher uma técnica que tu vê que a pessoa tem resultado, mas que não só ela, como ela também tem alunos que têm resultado, e tu pegar aquela técnica que tu viu que deu certo e tu realmente aplicar aquilo ali até dar certo pra ti. Porque eu sempre penso o seguinte, se outras pessoas conseguiram, tu também consegue. Tem chance também. Tu sabe que isso fecha muito com um problema, enfim, um desafio que eu vejo em relação ao mercado digital também, ao marketing digital como um todo. Muitas pessoas me chamam, pô, Douglas, por onde eu começo? O que eu faço? Eu vi o fulano falar isso, né? Daí eu vi o ciclano falar aquilo, daí eu vejo tal especialista falar aquilo, porque tem muitos gurus na internet. Isso aí. E assim deve ter, né? Muita informação. Né? Muita informação, exato, um excesso de informações. E eles me, putz, pra onde eu vou? Porque eu tentei isso aqui e não deu certo, tentei isso aqui e não deu certo. E, cara, mod DJ, né? Às vezes são meninas também, mas eu falo, escolhe um modelo, tenta ver qual se adequa mais à tua realidade, à tua rotina, aquilo que tu, por exemplo, tu consegue enxergar mais resultado. Ou ver que tem um potencial e te dedica àquele. Mas assim, não é fazer uma semana e desistir, né? Poxa, vai lá, faz, persiste naquilo ali, tenta ver, esgota todas as possibilidades dentro daquilo ali. Se tu fez tudo que dava e ainda assim, tu, putz, não é isso aqui, ainda não deu resultado, vai lá e testa outra. Mas exatamente. Tipo,
tentar fazer tudo ao mesmo tempo, na maioria das vezes, não funciona. Não Então, tem funciona. que escolher um método, uma técnica e seguir ela até o fim, né? Exatamente. É realmente ter foco, né? Foco. Não, é isso aqui e ser persistente, Uhum. sabe? Uma coisa, porque assim, tu sabe que eu venho de família pobre, né? Assim, tipo, eu não Nossa, tinha muitas... nossa. Nossa, a gente não tinha muitas condições, Sim. entende? Então, assim, a gente poderia usar toda a nossa história como Com bengala certeza. e dizer, eu não vou avançar porque é difícil. Foi muito difícil Sim. pra gente, né? Uhum. Só que eu acredito muito que com persistência e com determinação, a gente vai muito longe. Com Tu certeza. entende? Então, assim, é realmente pegar aquele método que a pessoa aprendeu e ser persistente. Não é fazer 10 vezes, 20 vezes. Tem que fazer no mínimo 50 pra te ver Olha se aí. ali realmente não deu certo. Por exemplo, já fiz 50 unhas e não realmente funciona. não funciona, tá dando tudo errado, né? Eu vou olhar pro processo e vou ver, opa, será que realmente nessas 50 unhas eu não cometi o mesmo erro Sim, sim. naquela parte? Não fiz tudo certo exatamente como manda, né? Claro. E não deu certo, aí, não, vamos trocar o Aí método, troca. vamos trocar a técnica. Legal. Né? Porque o erro ainda pode estar na execução, né? Exatamente. Às vezes o método funciona, a execução não, Não, é tudo aquilo. é por isso que tem que ter a prática. Legal. Tá, então o curso em específico não teve, assim, nenhum que foi surpreendente, mas todos eles contribuíram, Teve né? um curso que eu fiz recentemente, né? Mas aí é um curso que não era pra mim como profissional, sim como profissional, mas eu digo não era pra treinar, pra me ensinar nenhuma técnica, tá? Uhum. Mesmo que eu aprendi técnica, mas era pra me formar como realmente uma educadora, né? Legal. Foi o curso da Stalex, que foi o último que eu fiz, foi o curso assim mais caro e mais desafiador da minha vida. Foram Olha aí. 5 dias de curso lá em São Paulo. Né? Para quem não conhece, Stalex é uma marca ucraniana, uma marca a qual eu admiro muito, né? Que tem ferramentas de excelente qualidade, é uma marca internacional, então. E eles têm uma formação que é para educadores, para aquelas pessoas que têm o desejo de representar a marca dentro do território brasileiro. Né? Então, hoje eu certifico com o selo da marca. Né? Olha muito, aí. muito orgulho para mim. Eu fui a primeira educadora aqui da região. Sério? Sim, que a primeira educadora da região. Então, esse curso, sim, eu posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Né? Porque realmente é um curso que te tira totalmente da zona de conforto. Eu estava lá sozinha, eu não conhecia ninguém que estava lá comigo, e eu sabia que eu passaria por muitas provas, inclusive de técnicas que eu nunca tinha usado. Olha aí. Então, isso foi ano passado, 22, na verdade, foi no início desse ano. Início de 2023, já. Isso aí, foi em março de 2023. Tá, mas aí tu já tinha, então, uma ajudante, né, no teu ponto físico lá, tocando Eu já tinha 2. Ah, tu já tava com 2 lá? Eu já tava com 2, isso. Caramba. Porque daí a Bruna começou comigo em dezembro do ano passado. Legal. Isso aí. A Alexia começou em abril e a Bruna começou em dezembro. Então, hoje eu tenho mais 2 pessoas comigo. Olha aí. Tá, e as duas, então, elas foram tuas alunas antes de trabalhar contigo ou não? A Alexia não, tá? A Alexia, ela veio no momento de necessidade, eu já conhecia ela, né? E eu sempre gostei, assim, de não escolher a pessoa pelo trabalho, tá? E sim pelo caráter. Esse é o meu critério pra escolher alguém, tá? Fica a dica. Fica a dica, exatamente. Eu escolho pelos princípios e valores que aquela pessoa tem. Por quê? Porque eu acredito que técnica é treinável. Totalmente. E agora, o caráter, não. Né? É então, eu escolhi ela justamente por isso, porque eu conhecia a pessoa dela, né? Eu já conhecia ela há muitos anos. Então, ela gostaria, sempre ficava naquela assim, eu gostaria de trabalhar na área da beleza, mas eu não sei o que fazer. Ela trabalhava em outro lugar, né? Então, eu disse assim, olha, eu preciso de alguém pra me ajudar. Se tu quiser vir começar a trabalhar comigo à noite, eu vou te ensinar tudo. Imagina, aí ela só falou, já tô com roupa de ir. Já tô com roupa de ir, exatamente. Ela nem precisa terminar de falar, muito eu já tô pronta. E aí, legal. então, eu comecei a treinar ela, né? Ela é uma pessoa, assim, a qual as duas, eu me orgulho muito, né? Eu sempre digo que elas são meus maiores orgulhos, porque elas também são resultados do meu trabalho, né? Por isso que também é muito meu orgulho. Quando eu vejo as alunas dando certo, claro que assim, né? É um conjunto. Eu planto a semente, elas precisam regar para que a planta cresça, né? Verdade. Então, assim, mas quando eu vejo as alunas dando certo, pra mim é motivo de muito orgulho, né? Porque eu percebo o quanto o meu trabalho fez diferença na vida daquela pessoa, né? Então, veio a Alexia, eu ensinei tudo pra ela. Em dezembro, então, veio a Bruna, né? Que tinha sido já minha aluna do curso online, mas não trabalhava na área, né? Ela ainda não tinha tido essa coragem de eu vou, né? Ela queria muito, mas não tinha tido a coragem. Foi no momento que eu disse pra ela, olha, eu preciso de alguém, tu quer vir? Ela disse, também, já tô com a roupa de ir. E a Bruna também foi escolhida pela pessoa que ela é, né? Ela não tinha muito contato. Pensa que em dezembro eu fiz uma repaginada com ela, assim, só pra passar algumas coisas que tinham mudado da técnica.
Em janeiro eu já ensinei esmaltação em gel pra ela. E em Caramba. março, assim, eu posso dizer que ela já tava com resultado, assim, bem parecido com o meu. Sério? Então, pra te ver que, assim, é a técnica que dá certo, mas é a pessoa também Claro que vai. que vai, né? Eu vou praticar e realmente eu quero fazer isso dar certo e Caramba. dá certo. Tá, e pelo que tu tá falando aí, eu acho que eu já ouvi, outros momentos a gente conversou também. Opa. Demora, né? Esse tempo, assim, tipo, até a pessoa começou agora, até ela ficar boa, começar a fazer certinho. Tipo, tem um tempo ou depende, assim, da prática, de quanto a pessoa praticar? Isso aí, depende de quanto a pessoa praticar, tá? Tá. Por exemplo, a Bruna, tá? Ela foi uma pessoa que ela aprendeu em janeiro, como eu te falei. 2, 3 meses depois, ela já tava com excelentes resultados. Tá. Tu entende? Mas porque ela fazia aquilo ali praticamente o dia inteiro, Entendi. né? Ela colocava aquilo em prática. Então, o resultado veio, né? Uhum. Agora, se tu, por exemplo, fizer uma unha por dia, talvez demore um pouco mais, tu entende? Então, é algo que tu Sim. precisa fazer. Quanto mais tu fizer, né? Como tu falou antes, trabalho manual, quanto mais tu fizer, mais tu vai adquirir essa prática, Sim. né? Mais tu vai chegar num resultado excelente de uma forma mais acelerada, digamos assim. Que legal. E, Xana, falando um pouquinho das suas alunas, então, desse processo de captação que tu fez lá atrás, os lançamentos, né, os 2 lançamentos, como que foi, enfim, ser professora, né, porque uma coisa é tu saber fazer o negócio, outra coisa é tu ensinar outras pessoas a fazer, ver elas fazendo, ajudando no dia a dia, resolver os problemas, porque isso eu vejo muito da galera digital, que é conseguir replicar, né? Ensinar um método e fazer com que as pessoas, que é o que tu tá falando aí, fazer com que as pessoas entendam, captem aquela mensagem e consigam aplicar aquilo ali. Porque entender é uma coisa, né? Agora, conseguir aplicar aquilo ali, ter resultado nos seus negócios é outra. Uhum. E principalmente no teu caso, que é um trabalho manual, né? Como que foi ensinar, como que foi esse processo de como produzir um vídeo ensinando a pessoa a fazer uma coisa tão manual, tão minuciosa, né? Uhum. E como que foi os resultados daí das alunas? Então, é o que eu falei antes, tá? Eu sou a que planta semente, elas quem regam e fazem crescer, né? Mas o que eu percebo, tá? Primeiro que tu tem que ser muito clara nas palavras, tá? Legal. E deixar sempre tudo muito... Tem que ser muito didática e deixar tudo muito esmiuçado, tá? Pra que dê certo no online, tá? Sim. Precisa ter isso, não adianta. Então, por exemplo, quando tu vai gravar um vídeo, tu tem que mostrar todos os detalhes, né? Um curso, ele precisa mostrar todos os detalhes. Não pode, digamos assim, esconder nada da aluna, né? Tem que mostrar realmente todos os detalhes. Pra que aí sim dê certo. Pra que a pessoa consiga entender, né? Então, às vezes, tu repete 1, tu repete 2, tu repete 3 vezes. Por exemplo, no meu curso online, provavelmente teve aulas que eu repeti várias vezes a mesma coisa. Por quê? Porque eu queria, e eu sempre deixei isso muito claro, eu queria que aquilo fixasse na cabeça da pessoa, pra que quando ela estivesse executando a técnica e eu não estivesse no vídeo ali pra ela olhar, ela lembrasse de mim. Opa, aqui a Alexandra disse que era pra mim fazer dessa forma. Sim. Né? Então, eu acho que tem que ser muito didática, né? E tem que deixar tudo muito esmiuçado para que dê certo no online. No presencial já é um pouco diferente, né? Porque daí tu tá ali... Sim, tem mais controle, né? Exatamente. Tu tá ali, tu tá olhando o que a aluna tá fazendo, então é mais fácil para te conseguir corrigir ela. Legal. E né? tu tem alunas de todos os De estados, todos os lugares? Isso Qual aí. lugar mais diferente, assim, ou mais longe que tu tem aluna? Ai, meu Deus, não vou saber dizer não. Olha aí. Mas assim, ó... eu tenho, na verdade, sim, sei dizer que agora me veio na cabeça, ela não é minha aluna, mas é uma seguidora que eu tenho, Legal. que ela é, tipo assim, lá de... Acho que é perto da Amazônia, algum lugar assim. Eu sei que até Tá. ela fala meio espanhol. Caramba. É porque, tipo, é fronteira, Olha sabe? aí. Então é algum lugar bem lá pra cima. Legal. Mas, assim, tenho alunas de todo o Brasil hoje, né? Tanto no online quanto no presencial, né? Graças a Deus eu consegui construir a minha audiência graças ao digital, né? Sim, eu ia te perguntar isso agora, mas já que tu entrou, então... Exatamente. A importância, né, do Não, digital. é muito importante. Por quê? Porque se não tivesse isso, provavelmente tudo... Se não existisse digital, provavelmente eu não ia ter feito metade, nem metade, talvez nem 30% do que eu fiz até hoje, né? Claro que eu tenho algumas alunas aqui também, mas como dizem muito, santo de casa não faz milagre. É verdade. Né? Então, a maior parte das pessoas que me assistem e que consomem o meu conteúdo são de outros lugares do Brasil. Olha. Exatamente. Então, se não fosse o digital, eu provavelmente não teria conseguido construir a minha audiência e também provavelmente não teria lotado a minha agenda
e nem das meninas que atendem comigo hoje, né? Sim. E tu vê como uma coisa reforça a outra, né? Porque tu constrói audiência no digital e aí as pessoas local, regional, veem, putz, mas olha, ela é tão conceituada, ela tem tanta autoridade, vou fazer com ela também. Exatamente. Então, muitas vezes, tu precisa construir no digital primeiro e as pessoas que estão longe, muitas vezes, vão ser tuas fãs, vão ser tuas seguidoras, vão, tipo, gostar de ti primeiro do que quem tá mais perto. Isso é muito louco, né? É muito louco, isso é muita loucura. O digital veio pra dar uma bugada na cabeça, revolucionar isso legal. aí. Uhum. Tá, e aí então teu último lançamento, teu segundo lançamento foi em julho? Julho de 2021. 21. Isso tá. aí. E de lá pra cá, então tu focou 100% na esmalteria, no ponto isso físico, aí, lotou a agenda, né? Tem mais isso. duas hoje... mais duas meninas atendendo comigo. Né, na equipe lá. Duas amadas. Duas amadas, isso. E aí tu lançou então também, enfim, começou a fazer os cursos presenciais, né? Exatamente. Exatamente. Daí, quando foi isso? Como foi isso? Por que veio na isso? verdade, é aquela coisa que eu sempre digo, a gente nunca se sente preparada, né? Então, Sim. assim, foi por uma pressão. Olha aí. Uma pressão da audiência. Ah, que isso? A audiência aclamou. Queremos curso de esmaltação em gel, pelo amor de Deus. E legal. aclamam até hoje, que é o pedido do... Ai, eu não sei nem se eu posso falar que elas são uma loucura. O pedido do curso online. Olha aí, ó. Então, foi uma pressão ali mesmo da audiência, tipo assim, tu precisa começar a dar o curso presencial de esmaltação em gel, né? Só que como eu não me sentia preparada, então eu tive que botar uma meta. Eu disse, não, eu vou fazer só mais um curso e depois desse curso eu prometo que eu vou começar a dar o curso presencial. Olha aí. E aí fui, né? Eu tenho certeza que os meus primeiros cursos não foram tão maravilhosos, né? A gente sabe que tudo é uma construção. Total. A gente não começa da noite pro dia uma excelente professora, a gente não começa da noite pro dia uma excelente manicure e nem um excelente gestor de tráfego. Provavelmente no começo também cometeu São anos e anos de luta. E de rodar anúncio de um cliente na página do outro, no perfil do outro. Isso acontece. Então, mas eu fui mesmo assim. Eu falei, não, legal. então já que eu prometi, eu me coloquei essa data, digamos assim, né? Eu vou fazer. E aí eu comecei a dar curso, né? O curso muito presencial de esmaltação em gel. Tá, mas tu faz hoje, tu tem um... Eu posso estar falando besteira, mas enfim, eu sei que tu vai direto pra São Paulo fazer. Esse é o que tu faz ou é um curso que tu ministra ou que tu vai pra aprender? Não, na verdade, esse ano, então, em março, eu fui pra São Paulo, né, pra fazer o curso que eu falei antes de educadora da Stalex. Tá. Depois, eu fui pra São Paulo de novo pra dar o meu curso, né, que legal. foi onde eu ministrei o curso de turma. Esse, na verdade, foi uma experiência, tá? Porque foi o primeiro curso de turma que eu fiz. Eu nunca tinha dado curso de turma. Caramba. Eu normalmente faço o curso VIP. A pessoa vem e eu ensino Que daí é ali ela. na esmalteria. Isso aí, que é ali na esmalteria. Tá. E aí lá, então, pra São Paulo, eu fui, montei a minha primeira turma. Que legal, o primeiro curso ela foi pra São Paulo montar uma turma. Pouco ousada a menina, né? Muito bom. Então, mas é porque eu era muito aclamada em São Paulo, né? Que Inclusive, isso, que legal. a minha aluna Bruna, se estiver me assistindo, ela insistiu por muitos meses pra mim ir pra São Paulo. Ela é uma aluna de Sorocaba. E, inclusive, que eu tenho muito amor por ela, que né? Show, que legal. Tem alunas que, assim, que elas roubam meu coração de uma maneira que eu não sei dizer, né? Que legal. Então, a Bruna, ela foi muito insistente, né? Então, ela me pediu, assim, por muitos meses pra que eu fosse pra São Paulo. Eu tive muito medo, tá? Não vou negar, a gente sempre tem medo. Acredito. Empreender é isso, né? A gente sempre tem medo de dar o próximo passo e pode ser que dê errado, entendeu? Mas eu fui mesmo assim. Então, eu disse, não, vamos montar essa turma. Montei uma turma com 4 pessoas. Na minha cabeça, eu queria 7. Olha que louco isso. Eu queria 7 pessoas. Eu amo o número 7, então eu queria 7 pessoas. E aí, fechou só 4. E eu disse, tudo bem, Deus, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas vamos lá. Porque eu tenho muito público de São Paulo. Isso é muito engraçado, porque eu construí isso com os anúncios. Então, veio muita gente de outras cidades. E se a gente for olhar as métricas do Instagram, uma das cidades que mais tem é São Paulo. Então, eu pensei, bom, não fechou as 7 pessoas como eu pensei, mas fechou as 4 e é pra essas 4 que eu vou dar o meu melhor. Legal. Dei o meu melhor. Foi um dia muito intenso, né? E no final, olha que engraçado isso, que louco. No final do dia eu olhei pra Deus e disse, Deus, obrigado, porque só tinham 4. Olha aí. Porque eu não ia ter dado conta de 7. Caramba, Por quê? acredito. Pensa num curso presencial. Eu sou a pessoa que, quando eu vou dar um curso, eu quero que a aluna saia de lá segura e realmente com resultado. Né? Porque não é só um curso. É transformar a vida daquela pessoa. É mostrar pra ela que tudo que talvez não esteja dando certo, ou tudo que talvez ela achou que não daria certo, vai dar certo e vai dar certo pra ela também. Claro. Né? Então, é realmente isso. Então, E não é só teoria, né?
Não. Uma coisa é tu dar uma, tipo, vou lá, vou fazer um evento, mas é palestras. Não. É uma coisa. Agora, tu ensinar a pessoa, tu mostrar pra ela, tu ver ela fazendo. Exatamente. E aí, requer muito, não né? tá certo, eu não vou deixar ela sair dali com aquele negócio não certo. Eu tenho que mostrar pra ela como ela vai fazer pra chegar no que vai dar certo. Legal. Entende? Então, assim, isso acaba que a gente, né, tem que... Eu, por exemplo, eram Te 4 suga pessoas. total. Exatamente, eu ia pingando de mesa em mesa, Sim. né? Então eu ia passando ali de mesa em mesa pra conseguir atender todo mundo. E eu vi o quê? Que não era possível dar um curso pra 4 pessoas em turma em um dia. Entendeu? Eu vi que Entendi. ali não era possível. Tem gente que faz? Tem gente que faz por um valor bem baixinho. Mas eu não acredito que esse seja um curso de qualidade. Dificilmente, né, vai conseguir entregar. Exatamente. 15 gurias numa sala, um dia de curso, como tu vai ensinar um negócio decente? Não tem Sim. como. Então, assim, o meu foco nunca é o dinheiro, tá entendendo? É resultado. Legal. Porque é a mesma coisa quando eu faço uma unha. Você entende? Eu não me importo tanto. Claro que a gente precisa do dinheiro pra se manter, isso Sim, é sim, muito sim, importante, quero realizar os meus sonhos também. Mas é muito mais importante quando tu volta, por exemplo, tu cuidou da tua unha, tu volta com a unha bonita e eu vejo o resultado. Nossa, aquilo ali não tem preço, tu entende? Legal. Quando uma aluna me manda uma mensagem e diz assim, Alexandre, eu tava perdida, porque isso acontece. Uhum. Alexandre, eu tava perdida, eu não sabia o que eu queria da minha vida, eu não sabia pra onde eu ia ir, o que eu queria seguir, o que eu queria ser. E quando tu me apresentou toda a técnica, quando eu fiz o curso contigo, eu me encontrei. Entendeu? E isso não tem preço. Sim, Né? Então, eu sempre busco por isso. Resultado. É isso que me motiva. legal. É o Legal. resultado das alunas, das minhas clientes. Isso que me dá o gás, sabe? O Show. combustível de vamos lá. E da onde surgiu a expressão amadas? Da onde começou com esse negócio? Porque hoje vocês na- têm uma comunidade de amadas, né? Como é que funciona isso aí? Agora, De onde assim, surgiu? tu sabe que é muito engraçado, porque assim, no começo, tá? No começo, eu sabia que tinha que ter um apelido pra me chamar. Sim. Eu confesso, de verdade, que eu não sabia como eu ia chamar as pessoas. Uhum. Porque eu não gostava de gente, eu não gostava de gurias, né? Sim. Eu pensei, como Que eu era vou mais chamar? genérico, né? Isso aí. Aí tem uma pessoa que eu sigo, que inclusive vou citar ela aqui, que é a Valesca Bruzzi, e ela chama de Amadas. Só que ela chama no Amadas meio debochando. Entendi. Né? Meio entendi. debochando. Só que eu pensei, cara, amada, Claro, é um termo super legal, né? eu amo amada. Tipo, é uma coisa muito bonita. Sim. E querendo ou não, de uns tempos pra cá, eu venho tentando trazer algum significado, assim, amada, sabe? Por que amada? Nossa, é valorização total, né? Exatamente, mas eu fico pensando, né? Eu já li várias coisas que falam sobre isso. Cara, a gente é amada por Deus, Verdade, né? Independente total. das outras pessoas, a gente é amadas por Deus. Sim. Antes mesmo da gente nascer, a gente foi um plano. Então, assim, eu atribuí esse significado, Que entende? legal, que legal. Porque às vezes a gente tem, principalmente, eu não sei tanto homem, mas eu sei que mulher é muito sentimental. Uhum. Então a gente tem muitas inseguranças, né? A Claro. gente se sente às vezes muito insegura. E eu acho que a gente precisa lembrar todos os dias o quanto a gente é amada Que bacana. por Deus. Sabe? Foi esse significado que eu tentei atribuir pra esse nome. Mas ele começou de uma forma nada a ver. Sim, olha aí. Que é, tipo assim, olhando outra pessoa. E no começo eu falava sozinha, né? Era só eu que Sim, falava amada. verdade. Hoje, vai olhar o meu Instagram quando alguém... Ela se chama. Amada. Mas isso é legal, né? Tu tem que ser intencional e tem que estar disposto a isso também, porque tu vai começar. É que nem produzir conteúdo. Tu tá produzindo exatamente. conteúdo por uma câmera. Uhum. Né? De forma prática, assim. Aí depois tu vê, putz, mas do outro lado da câmera tem alguém, tem pessoas me assistindo, elas interagem comigo. Exatamente. Mas é um processo, né? E a construção de comunidade também é isso. Porque É. esses termos tu vai lançando, vai plantando a semente. Uhum. Mas até vingar e as pessoas começarem a utilizar aquilo ali também vai um tempo, não é da noite pro dia, né? É, exatamente. É como tudo, né? Tudo Como é uma tudo. construção. Como Tudo precisa de muitos dias e muitas repetições, né? Muito legal. Pra que tu chegue em algum resultado. Show. Então é por isso que hoje a gente é amadas. As amadas. Isso aí, as amadas por Deus. Muito bom. Xandra, em relação ao tráfego, tá? Eu queria Uhum. ver contigo porque eu sempre falo, né? Tráfego é a nossa especialidade, eu sou gestor de tráfego, né? Então, a gente sempre tentar extrair um pouquinho do convidado em relação a isso, né? Alguns convidados têm mais prática, dominam, fazem as próprias campanhas, alguns têm gestores, mas acompanham o processo. No teu caso, tu tem um gestor, né? Que eu já conheço também, que inclusive já esteve aqui. Inclusive, né, meu gestor saiba que eu amo ele Olha e aí. que eu sou muito grata. Ele vai estar assistindo, ele vai comentar agora. Então tá. Ele precisa saber disso. Ele faz parte da audiência aqui. Mas do que tu conhece do processo, do que tu acompanha do processo e também do que tu pode abrir do processo. Uhum. Como que eram as campanhas, assim, o que vocês rodavam? Tu comentou um pouquinho que vocês pegavam os vídeos mais bombados, né, e publicavam. Vocês botavam
Tu pode falar o quanto vocês botaram, quanto tempo vocês botaram, como que foi meio por cima pra gente ter alguma noção? Não, na verdade, eu não tenho como falar isso, tá? Porque essa parte, quem cuidou sempre foi o Jonatas. Tá. Então, eu realmente não tenho nem ideia de como ele fazia, né? Tá. Eu gravava, por exemplo, fazia os conteúdos, né? A gente fazia isso. Os conteúdos que melhor performavam, a gente botava tráfego pra trazer mais pessoas interessadas naquele assunto. Sim. Né? Por exemplo, quando foi lançamento, época de lançamento, a gente fazia, então, os criativos. Sim, né? específicos pra captação. Específicos pra captação pro lançamento, no caso, né? Pra aquelas Tá. aulas gratuitas. Então, isso, assim, eu não vou saber dizer, porque Não tem realmente ele quem sabia, assim, em questão de valores. Eu sempre... Vamos fazer um episódio específico pra gente Com destrinchar ele, os teus destrinchar os lançamentos. lançamentos, E aí ele abre exatamente. aí todas as campanhas. Isso aí. Né? Sim, ele foi muito bom no que ele fez, com certeza. Ele é. Não, ele é... Pra ele é quem não, amazing. pra quem não conhece ou, né, tá boiando aí no assunto, é o Jonatas, então, que é cunhado da Shana, né? Meu cunhado. E já teve aqui no podcast também, no 3º episódio, falando sobre copy. O cara manja de tráfego, de copy, é advogado, baterista. O cara é assim, ó. Eu não posso falar muito, senão ele vai ficar, né? Vai encher a bola dele. Mas enfim, o cara vai bem. Então, por isso que também tu não dominava tanto, né? Não, só pra gente Não, explicar por que tu realmente... não precisava saber. Porque, pô, era família, tava tudo certo, Isso aí, né? tudo certo. Eu realmente confiava nele. Eu também acredito que essa pessoa que tu vai entregar essa parte, tu tem que Tem que ter confiar. confiança, verdade. Exatamente, porque uma coisa que eu percebi no lançamento, tá? E também na questão de gerenciamento de Instagram. Não tem como a gente dar conta de tudo sozinho. Esquece que isso um dia vai dar certo. Alguma coisa, alguma linha, alguma ponta tu vai deixar solta. Sim. Entendeu? Então eu sempre achei legal essa coisa da gente ter essa parceria, né? E realmente ele me ajudar. Então eu confiava totalmente nele. Tipo, Boa. ele sabe o que ele tá fazendo, Show. né? E sempre deu muito certo. Tá aí os vídeos. Então, os vídeos também tu tem em casa, né? Um exatamente. produtor aí. Mas como é que foi esse processo de tu começar a gravar? Porque hoje tu é, assim, super despachada, fala super bem, obrigada. né? Enfim. Mas como que foi quando tu começou? Como era gravar os conteúdos? E também, se tu puder falar um pouquinho dos primeiros criativos que tu gravou, os criativos que mais bombou, né? Em vídeo, como que foi esse processo aí? Então, isso é muito engraçado, né? Porque as pessoas nem imaginam que um dia eu já fui super travada e tive que gravar 100 vezes o Stories. Tá aí, ó. Assim, ó. As primeiras vezes... Vida real, né? Vida real, é isso aí mesmo. Inclusive, que pra quem tem vergonha de gravar e precisa disso, por exemplo, uma vendedora, tá? Tem uma amiga minha, se ela estiver assistindo, ela vai lembrar que é ela que eu tô falando. Um dia eu fui obrigada a mandar pra ela os primeiros stories que eu gravei. Por quê? Porque ela achava que, como as pessoas acham, algumas pessoas acham também, que a gente já abre a câmera e Já sai nasce falando sabendo. lindamente. Não é assim. Eu travava 1000 vezes, eu tinha vergonha, eu tinha que me esconder das pessoas, Sim. entendeu? Pra gravar vídeo é a mesma coisa, mesmo que eu gravasse com TP, às vezes eu ficava muito travada, porque eu tinha vergonha de quem tava me assistindo. Mesmo que era meu cunhado e meu marido, a gente sempre fica aquela coisa assim, o que eles estão pensando de mim, né? Medo do julgamento. Normal. Né? Mesmo que fossem pessoas muito próximas. E aí mesmo que parece que tu tem que entregar o máximo, né? Então, os primeiros vídeos não foram lindos, maravilhosos. Os primeiros stories também não foram ruins. Eu travava muito, eu tinha que gravar muitas vezes. Como eu falei, eu tinha que me esconder. Hoje eu posso estar em qualquer lugar, né? Mas aí a gente bota aí pra conta, né? 2 anos fazendo isso quase que diariamente. Sim. Né? Então como a gente falou antes, uma construção, é um processo, Verdade, né? Tu começa, não é bom, não é legal, e aí depois as coisas vão se alinhando, vão melhorando, né? Não, e tu produziu muito também, né? Eu lembro de te Muito acompanhar conteúdo. no início, na época a gente já tinha agência, na época a gente já tinha agência de social media junto, também não era só tráfego. E a gente acompanhava porque o teu crescimento e a tua exposição no digital, teu posicionamento digital foi muito bacana. Tu acha que tu produzia vídeos quase todo... Posts eu sei que era todo dia, mas vídeos eu acho que tu tinha uns 2 ou 3 por semana também. Isso aí, exatamente. Né? A gente programava mais ou menos assim. 4 vídeos. vídeos. Era 4 vídeos. Aí eu lembro porque ele editava, né? Que raiva. Então era assim, 4 vídeos por semana e o resto era posts, né? Carrossel, algum meme, alguma coisa assim. A gente tinha um conteúdo mais estratégico, né? Claro, justamente pra atrair mais pessoas, né? E que fosse um conteúdo de valor. Mais 4 vídeos por semana. Era tu bastante. gravava tudo num dia só daí? Nossa, era muita trabalheira, sim. A gente ficava, sei lá, umas 8 horas gravando, tá? Daí a gente gravava separado os takes, porque tu pensa que eu tinha que fazer a unha da pessoa. Exatamente, eu tinha que fazer a unha da pessoa. Então, assim, a gente gravava os vídeos fazendo a unha e gravava eu falando. E aí, depois, ele ainda tinha que editar, né? Então, assim, antes disso, ainda tinha todo o trabalho de escrever os vídeos. Verdade, porque o que acontece? Tu precisava de modelo ainda. Modelo? O que acontece, tá? O que eu fazia? Eu produzia o conteúdo 1 mês antes.
Olha entendeu? aí. Um mês eu deixava todo montado. Eu sabia que eu ia postar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Eu sabia que eu ia postar todos os dias. Uhum. Então eu já deixava tudo pronto. Um dia a gente sentava, gravava todos os takes que precisava, gravava todas as falas, e aí depois o Josué Só editava. montava. Isso aí, só editava. Cara, E só aí, editava, entre Só aspas. né? editava. entre aspas. Deixa eu dar um aspas. Valeu, porque amor. Sei que não é tão só assim. Não, né? não é tão só, não. Ele foi muito, legal. fundamental Mas olha na que minha só, vida. Tu tinha que primeiro tu tinha que ter planejamento pra saber o que ia falar. Aí tu tinha que Exatamente. dominar o assunto, tu tinha que dominar a técnica e tu tinha que se concentrar em exekutar a técnica, porque tu tinha que fazer aquilo ali perfeito, porque tu tava falando, então tu não podia Exatamente. fazer de qualquer De maneira. qualquer jeito. Tu não botava o áudio, alguns tu botava o áudio depois ou a maioria tu falava enquanto tava Não, fazendo? era tudo separado. Gravava os takes e depois Aí. gravava só eu falando. Era Caramba. tudo separado. Caramba. Mas é uma trabalheira, né? É bastante trabalho. Mas assim, eu vou te dizer que hoje em dia eu percebo que tem como facilitar um pouco mais, sabe? Tá. É tudo questão de realmente se organizar, assim. Sim. Antes o nosso problema, eu acho que isso foi um dos nossos problemas que também sugou muito a minha energia, foi que a gente queria tudo muito perfeito. Uhum. E na internet não precisa disso, É verdade. entendeu? Ainda mais hoje em dia, as pessoas acho que já cansaram do perfeito, Sim. né? Tanto que eu, de alguma forma, tento mostrar no meu Instagram que nem tudo dia a dia, é né? perfeito, sabe? É que, na verdade, a gente é muito mais autocrítico do que com outras coisas, né? Tipo assim, tu aceita um conteúdo mais ou menos, um stories mais ou menos de outra pessoa, mas quando tu vai produzir, meu Deus, se não ficar exatamente a entonação que eu queria naquela palavra, eu vou gravar de novo. E esse perfeccionismo muitas vezes atrapalha. Quem Isso. cria E conteúdo, nas né? unhas também é assim, viu? Olha Isso aí, ó. acaba atrapalhando. Então, o que eu desenvolvi ali uma frase que todo mundo fala, desenvolvi não, né? Mas eu peguei pra mim uma frase que todo mundo fala, que é melhor feito do que perfeito. Legal. Então, eu botei isso na minha cabeça pra que eu não ficasse tão bloqueada e presa naquele processo, sabe? Que eu Sim. conseguisse fazer isso de forma mais natural. Então, hoje, atualmente, por exemplo, se for olhar ali os últimos 2 Reels que eu postei, foi vídeo que eu tava assim, deu um intervalo aqui entre uma cliente e outra, 15 minutos, eu quero falar sobre esse assunto. E aqui, ó, pego o celular, a câmera, falo o que eu tenho que falar, depois eu mesmo montei o vídeo no CapCut, mostrando aquilo ali, ou Olha só aí, ó. legendei o vídeo. Chora, Josué. Ai, meu Deus. Não, por enquanto. Olha aí, ó, não tá produzindo vídeo por enquanto, você tá fazendo por conta. Eu tô fazendo por conta. Tá, exatamente. Legal. Isso aí. A agenda do Josué ficou muito complicada, Muito né? complicada, exatamente. Aí, então, eu tô fazendo por conta. Mas eu tenho feito dessa forma, sabe? Pra tentar descomplicar um pouco e pensar assim, ó, não precisa ser perfeito, o importante é que tu faça, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a gente precisa estar posicionado na internet nos dias de hoje, né? Então, nos 2 Instagrams eu preciso. Sim. Bom, vamos falar sobre isso, então. Sobre os 2 Instagrams, tu puder falar como que é a tua exposição e a tua produção de conteúdo para cada um deles. E também depois, fez o curso lá, esse último que tu fez, então, eu não vou saber falar o nome da marca. Stalex, tá? Isso. Aí tu já tava, então, com as 2 meninas trabalhando contigo, a Alexia e a Bruna. Isso, a AB. A AB, olha aí. E como que foi daí? Como que é a tua rotina hoje de produção de conteúdo, /professora, manicure, /empresária, né? Como que tu lida com tudo isso e ainda administra 2 Instagrams? Então, assim, não é fácil, né? É muita coisa. Às vezes eu me sinto, assim, muito acumulada de afazeres. Sim. Mas eu tô tentando ser o mais resolutiva possível. O que hoje eu estou me preparando pra fazer, né? Vai chegar um momento que eu vou ter que deixar a mesa, eu tenho plena consciência disso. Não que eu vá deixar isso de um tempo integral. Eu vou atender ainda algumas clientes, eu vou ter que atender. Porque eu acho que é muito importante pra mim, como professora, estar em contato com a técnica, né? Então, Legal. Isso eu nunca vou poder largar de vez, né? É uma Legal. coisa que eu sempre vou ter que estar em contato. Mas eu sinto que hoje é necessário que eu vá aos poucos deixando a mesa, né? Então, hoje eu tento não pegar mais clientes novas, por exemplo, eu já não pego mais há um bom tempo. Se alguma cliente acaba deixando de fazer comigo, sei lá, tipo, tive um nenê, né? Que já aconteceu esses dias. Tive um nenê, não consigo mais ir, né? Eu tento, se a cliente retornar depois, passar pras gurias, né? Não ficar mais pegando clientes pra mim, porque realmente é muita coisa pra mim administrar. Sim. Sou eu, 3 agendas, porque eu ainda ajudo as gurias a cuidar das agendas. A gente ainda não tem uma secretária, inclusive. Se alguém quiser se candidatar, estamos precisando. Olha aí, ó. Então, é eu, 3 agendas, e ainda as agendas dos cursos, né? Caramba. Então, assim, é bastante coisa.
lidar com os dois Instagrams não é fácil, tanto que as gurias hoje a gente tem uma escala de postagem, Boa. né? Porque, assim, o Instagram da Esmalteria, ele não precisa mais estar focado em mim, né? Porque não sou mais eu que vou atender as clientes que vão chegar novas, né? São as gurias. Então, hoje, o Instagram da Esmalteria já tá muito mais focado nelas. Então, se as pessoas entrarem ali, elas vão ver trabalho das gurias, vão ver o rosto das gurias. Entendi. Tem uma outra foto comigo, mas é mais as gurias, né? A Alexia e a Bruna. Então, porque elas quem vão acolher essas clientes novas. Tá. Então, é dessa forma que eu lido. Então, um dia uma posta, a gente tem uma escala, tá? A gente é organizadas. Olha aí, ó. Na segunda é a Alexia, na terça é a Bruna, na quarta, então eu faço um post como esmalteria. Por exemplo, feedback das clientes. O que as clientes estão falando da esmaltação em gel? Então, cada dia uma faz um post para que o Instagram esteja sempre em movimento. E isso é uma coisa que eu percebo muito. Por que eu fiz isso? Porque antes a gente estava deixando assim, quando der uma posta, outra posta. Não funciona, né? Não funciona. E eu percebo que quando o Instagram não está sendo movimentado, automaticamente... Cara, é muito engraçado isso. Parece que não vem cliente. Sim. Sabe aquela coisa de ação e reação? Sim. Quando a gente faz alguma coisa, a gente, né, posta... É ativo, né? É ativo, as coisas começam a rodar melhor. Sim. Sabe? Então, eu percebi que não dava pra deixar o Instagram parado. Então, a gente combinou dessa forma, que funcionasse pra todas nós, pra que ele se movimentasse todo o tempo. Então, é dessa forma que a gente cuida da esmalteria. Tá. Lembrando que na esmalteria sempre tem anúncio rodando, né? Boa. Justamente pra atrair mais clientes. A minha ideia, então, agora, compartilhando, é aumentar, né? A gente quer, eu quero Colocar ter mais pessoas pra atender. isso aí, mais manicures, Tá. né? Fico muito feliz com isso. Né? Pô. Porque às vezes é o sonho de alguém, a pessoa realmente não tem coragem. Quando ela tem esse suporte, né? Por exemplo, o caso da Bruna e da Alexia. Sim. Eu sou o suporte, né? Então, Verdade, assim, eu disse, verdade. vem, que eu vou segurar na mão de vocês e vai dar tudo certo. Então, hoje elas vivem de algo que elas amam fazer, Sim. né? Por quê? Porque elas tiveram coragem, porque a gente sempre precisa de alguém que segure a nossa mão, Claro. querendo ou não, entendeu? Claro Não, que a total, coragem tem total, que vir total. totalmente da gente, mas é bom ter Ter um essa suporte, rede de né? apoio, Sim. entende? Então, quero crescer mais como esmalteria. E aí, então, a gente sempre tem anúncios rodando, Tá. né? Eu quero te perguntar um pouquinho mais sobre os anúncios, mas eu lembrei de outra coisa. Pelo menos aqui na nossa região hoje, do que eu conheço do mercado, tá? Eu não sou nenhum expert em salão, em unha e tudo mais. Mas do que eu vejo, que eu tenho contato, então, assim, com vocês. A minha esposa também faz unha, então, enfim, Sim. né? Eu lembro que há um tempo atrás, daqui a pouco até hoje ainda, assim, mas boa parte das oportunidades que surgia para quem queria ser manicure, ou era fazer assim a domicílio, né, que nem foi o teu caso, ou era trabalhar em salão, né? E aí é onde eu vejo que, pô, salão é uma loucura. Assim, isso foi uma coisa que aconteceu, inclusive é uma coisa que também me orgulha por tu ter me chamado eu ser manicure, por ver o quanto nós, manicures, estamos revolucionando o mercado, né? Legal. Então, o quanto a gente tá se profissionalizando e se tornando independentes. Tipo assim, poxa, eu não preciso mais de uma cabeleireira pra mim ter cliente, tu entende? Eu não preciso estar lá sentada numa cirandinha fazendo unha de qualquer jeito. Não, eu posso atender a minha cliente muito bem, mas eu também posso ter esse conforto. Eu posso me vestir bem, eu posso estar bem apresentável, entendeu? Eu posso estar num ambiente bacana, não com aquele barulhão de secador de cabelo. Tem alguns lugares que ainda são assim, tudo bem, tem clientes que não se importam. Mas, por exemplo, as nossas clientes, né? Elas vão chegar lá na esmalteria, por quê? Porque é um lugar calmo, silencioso, é o teu momento de descansar, Legal. entendeu? E fica... praticamente exclusivo também, né? Exatamente. Então a gente se torna, sabe, tu vê o tanto que a gente se tornou independente, que Legal. hoje a gente tem a possibilidade de ter uma esmalteria. A pessoa vai especialmente pra fazer unha, Verdade. né? Sabe que eu nem conhecia o termo antes de ver tu falando. Pô, eu tenho uma Esmalteria. esmalteria, eu nunca tinha ouvido falar esse Sim, termo. tem homem que não sabe o que é uma esmalteria. Olha, eu sei porque eu te acompanho só. Que legal. Exatamente. Então, assim, é muito lindo o que vem acontecendo. É muito revolucionário, digamos assim. Que show. Acho que, de alguma forma, essa geração de manicures que tá vindo, né, que realmente evolui, que está disposta a evoluir, a crescer, tem causado uma marca muito grande que eu posso te dizer que vai ficar na história. Sim. Entende? Isso se Que deve... não vai ser esquecido. Legal. E isso eu acho, pelo menos no meu ver, se deve não, mas o digital contribuiu muito pra isso, né? Com Pra certeza, posicionar com isso. certeza. Porque eu vejo no mercado, aí, trazendo um pouco mais pro nicho masculino, digamos assim, o mercado de barbearias também. Hoje tu vê uma gurizada, tipo, tá no ensino médio, ou tá ali com 19, 20 anos, não sabe o que fazer, não quer estudar. Estudem, né? Por favor, estudem, mas quem não quer... E os caras vão ser barbeiro, vão fazer curso e vão abrir barbearia. E, tipo, não é aquele negócio, putz, o cara é barbeiro. Não,
o cara tem uma barbearia. Exatamente. Sabe, se tornou um negócio legal. Putz, o cara sabe fazer um corte legal, sabe fazer aquele degradê. Tipo, e eu vejo mais ou menos na mesma semelhança com manicure, com esmalteria em si, né? Tipo, se tornou uma profissão desejável. Não aquela subprofissão que, tipo assim, não deu certo em outra coisa, eu vou fazer isso, sabe? Exatamente. Isso é bacana. É uma escolha que tu faz, né? Exato, fazer unha é uma escolha. Eu escolhi ser manicure, né? Eu escolhi fazer unhas, né? Porque é algo que eu amo e eu amo viver disso, né? Então, sim, é o que tem acontecido no mercado, né? Mas lembrando que é muito importante que a gente se especialize, né? Que a gente vá atrás de evoluir como profissional. Porque senão vai chegar um momento que tu vai se ver ali na tua vida 10, 20 anos no mesmo lugar, né? Tu vai até ficar frustrada com a profissão, né? Achando que não tem como, né, realizar os sonhos e crescer. Então, é importante, assim, a gente também ir atrás e ir em busca desse conhecimento, dessa evolução, desse crescimento. Legal. Tá, e o tráfego da esmalteria, então, hoje vocês rodam campanhas recorrentes, estão sempre ativas, e vocês rodam anúncios chamando as pessoas para agendar o seu horário, e é campanha de WhatsApp daí? Leva direto pro WhatsApp ou tem uma página de venda? Olha que engraçado. A gente tentou das duas formas. A gente tentou direct e WhatsApp. O que mais deu certo foi direct. Direct, legal. Foi o que mais trouxe resultado, né? Inclusive, antes a gente estava conversando, né? A campanha, o anúncio que mais deu certo é um anúncio que eu mesma gravei com o meu celular. Legal. E é um anúncio, o mais engraçado, tá? Porque é um anúncio que roda há 1 ano. Olha o mesmo anúncio. Muito né? massa. E o anúncio dá muito Funciona certo. Demais. Assim, ele fica, às vezes, algum tempo sem rodar. Mas, assim, é ativar ele agora. Pode contar que daqui uns 15 minutos vai ter pelo menos 2 direct. Exato. Cara, anúncio, eu amo anúncio, tá? Eu amo anúncio e não fico mais sem anúncio. Porque, assim, é demais. O poder que tem de realmente atingir aquelas pessoas que não te conhecem é surreal. É surreal, né? Não tá, tem e como que é esse vídeo? Qual que é a chamada? Nossa, é muito nada a ver o vídeo. É tipo assim, tocando na dor e no desejo, né? Tipo assim, se tu é uma mulher de Lajeado região que quer ter a unha, que gosta de estar com a unha sempre bem feita, mas gosta ou tem a necessidade. Isso é exatamente isso que eu falo. Mas não tem tempo de toda semana na manicure, eu tenho a técnica perfeita pra você, né? Uma técnica inovadora. E daí eu explico que é uma técnica que dura de 15 a 20 dias, que deixa a tua unha já sair seca. Ó, inclusive, vou vender aqui já. Aproveita. Porque... Faz o pitch. Porque assim, a pessoa vai ver todos esses benefícios, ela vai querer marcar na hora, né? Viu? Olha aí. Porque assim, tu fica com a unha de 15 a 20 dias, sai com a unha já seca. Isso é maravilhoso. E também a tua unha permanece brilhosa até o fim, fica mais resistente, enfim, são N fatores. E tudo isso eu falo no vídeo de uma forma muito rápida. Então a pessoa vê aquele vídeo e ela fala, cara, eu quero. Porque qual é o problema das mulheres hoje? Elas não têm tempo. A gente tem tipo, eu sou empresária, né? Eu não tenho tempo de fazer todos os meus afazeres e ainda tenho que ir toda semana na manicure. Sim. É impossível, sabe? E só que eu, como manicure, preciso estar sempre com a minha unha bonita. Eu me vendo. Com certeza. Entende? Então... Nada melhor do que esmaltação em gel. Não existe nada melhor. Pra uma mulher que é muito atarefada. E aí, então, show. Esse criativo, então, com essa copy redondinha, roda direto pro Instagram, pro direct, as pessoas já agendam. Isso. Já marca horário ali. Já marca horário ali. Sucesso. Tem gente que acaba indo tem um WhatsApp na bio, né? Tá, sim. Muito importante também as informações do perfil, de contato, né? Isso aí. Então tem ali o WhatsApp na bio, na biografia do Instagram. A pessoa às vezes chama no WhatsApp, mas a maioria das vezes é no direct. Aí eu tento encaminhar pro WhatsApp, eu acho que é mais fácil a comunicação. Sim. Né? Mas às vezes eu acabo agendando ali pelo direct mesmo. Legal. Tá. Show de bola. Acho que a gente conseguiu aí dissecar a tua jornada até aqui, né? Assim, pelo menos uma parte dela, né? Sim. Bem resumida, porque tem vários percalços no meio do caminho. Com certeza. E a gente sempre conta a história de forma linear, mas com certeza foi, né? Aquela montanha-russa total e tudo certo. Mas e quais são as expectativas? Tem curso em vista? Tem lançamento em vista? Tem curso presencial, agendado? Como é que tá aí as loucuras? Sim, na verdade, agora pro mês de agosto, a minha agenda de curso já tá fechada, né? Eu não tenho mais datas disponíveis. Já tô com a agenda de setembro aberta, com apenas 2 datas. Esses pro VIP daí? Isso aí, pro VIP. Na verdade, eu tenho... normalmente acontece nas segundas-feiras. Toda segunda? Toda segunda. Que é o dia que a gente não tem atendimento, né? Então é o dia que eu aproveitei pra conseguir dar o curso. Mas eu tenho uma turma fechada em Florianópolis, nos dias 14 e 15 de agosto. Então eu já tenho essa turma fechada. Legal. Como eu tenho muitas pessoas de São Paulo, tenho muitos pedidos de São Paulo. Então, assim, estou pensando na possibilidade de abrir uma turma em São Paulo de novo. Olha aí, ó, se tu quer o curso em São Paulo, ó, aproveita, agora é a hora, dela deu a deixa. Exatamente. E aí, então, tenho a possibilidade de montar mais uma turma em São Paulo, né? E acredito que
no futuro bem próximo, venha um curso de esmaltação em gel online. Opa! Agora as amadas vão à loucura. Loucura! A loucura agora. Era tudo que elas queriam ouvir, elas só estavam esperando esse momento. Assim, tem que ter um pouquinho de calma ainda, né? Eu estou me organizando com as coisas, tem muitas coisas pra organizar, como, né, a gente tava conversando antes, eu tenho muitas coisas, tipo, eu gerencio a equipe, né, que sou eu e mais 3 pessoas. Então, tem o estoque da esmalteria, tem a agenda da esmalteria, tem as contas da esmalteria. Sim. Então, são muitas coisas da esmalteria em si, né, que me toma muita energia. E também tem o meu Instagram, que eu estou tentando alimentar, né, cada vez mais de novo. Então, assim, eu preciso de um tempo para conseguir me organizar. Preciso sair um pouco de mesa para conseguir focar, então, de novo no online. Ó, dica, quanto mais vocês pedirem, mais rápido isso vai acontecer. Ela não vai se aguentar daí. Ô, Xandra, putz, me fugiu agora que eu ia perguntar em relação aos cursos, às turmas, ou presencial. Presencial. Hoje não tem nenhum curso aberto. Tipo, se a pessoa quiser agora virar tua aluna, ela não consegue. Não. Só se for daí esperar uma turma para um presencial. Na verdade pode ser o VIP também. Turma a turma eu não tenho aberto. Mas e se a pessoa for de fora? Tipo, sei lá, BH, não Rio de tem Janeiro. Como. É por isso que eu penso nessa possibilidade do online, né? Porque assim, tem muitas pessoas de muitos lugares do Brasil. Eu não tenho como chegar em todo mundo, né? Então, por isso eu comecei a amadurecer essa ideia, né? Justamente por isso, para conseguir chegar e colaborar com essas pessoas que não têm como vir até mim. Sim. Isso por isso que o digital é fantástico. É fantástico, né? Exatamente. Não adianta, o poder de alcance, de impacto, ele é surreal mesmo. Exatamente. Então, possivelmente teremos curso de... Possivelmente não, provavelmente teremos, a gente só não tem a data certa. Só não tem a data certa, né? Mas tu acha que esse ano ainda acontece? Olha a pressão, olha a pressão. Não sei. Essa olhadinha foi pro videomaker. Pro videomaker. Não, esse ano sai. E para que as amadas são muito fãs do Josué, hein? Que isso, hein? Ele tem muitas fãs pelo Brasil. Que isso, hein? Show de bola. Ô, Xandra, e pegando, assim, esse olhar e isso tudo que tu já viveu até aqui hoje e tudo que ainda vai acontecer, mas se tu for dar uma dica pra quem tá começando, pra quem, tipo assim, tá vendo agora, tu vai ter muito da tua audiência que tá vendo, que já fez o teu curso ou que já te acompanha, mas talvez ainda não fez o curso, mas tá naquele processo ainda, fazendo unha a domicílio, ou tá começando, ou fez uma ou outra vez, mas ainda não... Como que tu acredita que elas podem crescer, se especializar, melhorar, além do curso, digo, com estratégias de marketing, ou como enxergar esse mercado, como se expor a esse mercado? Porque, assim, a gente, olhando aqui para a tua trajetória, a gente vê que, claro, a tua persistência e a tua ousadia, enfim, todo o teu empenho nisso é fundamental e é o que realmente transforma, mas tu teve uns stakeholders ali, que foi, então, o gestor de tráfego e o Joso, que te deram um bom auxílio, né? Sim, eles Agora, me deram imagina alguém que, tá lá do outro lado e não tem. Tipo, não vai ter um filmmaker, não vai ter acesso, porque é caro isso hoje, né? Pra quem tá começando. É caro não, mas é que, assim, pra quem tá começando é um investimento que muitas vezes a pessoa não tem como fazer. Sim, exatamente. Né? Enfim, só pra terminar, como que tu recomendaria pra essa pessoa, como que tu diria pra ela, putz, vai por aqui, ou começa assim, começa com o celular, vai assado, enfim. Primeiro que melhor feito do que perfeito, né? Então isso é uma coisa que eu acredito muito. Tipo, hoje eu podia dar desculpa, né? Olha, o Josué não tá conseguindo me ajudar, eu vou pegar e não vou fazer, né? Tanto que por muito tempo eu dei essa desculpa. Chegou um momento que eu disse, não, agora chega, eu tenho que fazer por mim. Né? Legal. Porque se eu não fizer, ninguém vai fazer. Então, assim, pra quem tá começando e realmente não tem essas condições, a primeira coisa, né? Sempre digo, faz, e não só na questão de posicionamento digital, por exemplo, em qualquer coisa, inclusive nas unhas. Faz o melhor hoje com o que tu tem em mãos. Faz o teu melhor hoje, sabe? Quando melhorar um pouquinho as coisas, tu vai lá e dá um passo a mais. Legal. Quando melhorar mais um pouquinho, tu dá mais um passo. Por exemplo, hoje, eu não tô na esmalteria dos meus sonhos. Né? Hoje as pessoas olham e já dizem, nossa, é muito lindo. Realmente é muito lindo, tudo foi muito suado. Mas assim, hoje eu tô fazendo o melhor que eu posso com o que eu tenho em mãos. Hoje. E eu já fiz quando eu tinha só a motinho, e eu já fiz quando eu não tinha nem carteira. Então assim, a gente sempre tem que dar o nosso melhor, independente do que a gente tem. Né? Sempre. Então, assim, preciso, por exemplo, pra criar autoridade, as pessoas te conhecerem, é preciso se posicionar no Instagram. Então, assim,
Pra quem tá começando hoje, isso é uma das primeiras coisas a fazer, Uhum. né? Faz com o que tu tem em mãos. Ah, eu não tenho um celular tão bom, não faz mal. Ou as minhas fotos ainda não são excelentes, não faz mal. Mas posta e te expõe na internet. Eu sei que isso é uma coisa muito difícil, mas as pessoas precisam saber quem tá por trás daquele perfil. Quem é aquela pessoa que faz aquela unha? Entendeu? Precisa existir essa conexão. Justamente pelo aquilo que todo mundo fala. Pessoas se conectam com pessoas. Pessoas compram de pessoas. Né? Então, assim, a foto do perfil tem que ser uma foto bonita. Hoje eu não tenho a melhor foto, eu não tenho condições de fazer um ensaio fotográfico. Cara, não faz mal. Te arruma, vai pra uma luz bem bonita aí na rua e tira uma foto bem legal sorrindo. E é isso que tu vai postar na tua foto de perfil. Hoje é o teu melhor. Show. Né? Amanhã o teu melhor pode ser uma foto com a melhor fotógrafa da tua cidade. Claro. Entende? Por quê? Porque um dia tu fez o teu melhor com aquele celular que tu tinha meia boca. Entendeu? Então, assim, é uma construção. Faz o melhor com o que tem em mãos. Eu não tenho condições de fazer tráfego pago. Eu vou contar uma coisa. Antes do Jonatas na minha vida, eu fazia pelo impulsionar ali do Instagram mesmo. Olha aí, ó. Muito bom. E eu conseguia atrair algumas clientes por ali. Então, eu apertava no botãozinho. Eu nem sei mais como é que se chama hoje. Mas turbinar agora. na época, então, era um botãozinho que tu apertava ali pra impulsionar, né? E aí, então, algumas publicações, eu vi assim, nossa, essa unha aqui ficou muito linda. Essa foto ficou perfeita. Eu vou impulsionar. Ia fazer por conta. Por conta, eu botava ali uns 20 pilinha e fazia por conta, sabe? Muito bom. Por quê? Porque eu queria atingir outras pessoas, porque eu queria atrair mais pessoas. Eu sabia que essa era a forma de outras pessoas me conhecerem. Sim. Né? Não tem outro meio, né? Então, assim, pra quem tá começando, tem que fazer o melhor com o que tem agora. Né? Eu não tenho condições de pagar um gestor de tráfego, vou eu mesmo impulsionar. Eu não tenho condições agora de contratar um videomaker, eu vou gravar com o meu celular. Hoje eu ainda sou travada. Não faz mal, faz como tu pode, entendeu? Sim. Grava 100 vezes o primeiro vídeo, não tem problema. No segundo, tu já vai precisar gravar só 30. No terceiro... 99. Exato. No terceiro, talvez tu grave só 10. No quarto, tu vai... Sabe? Sim. Tu vai progredindo. É verdade. Né? Então... Ou fazer o melhor com o que tem em mãos. Esse é o negócio. E ser corajoso, persistente, ousado. Sim. Né? Precisa dessas coisas. Então... Muito bom, muito bom. Muito legal. Quem for olhar no teu perfil hoje ainda tem esses posts mais antigos lá? Tem. Ou tu arquivou? Tem? Tem, mas assim... Foto na motinho. Sim, tem? Mas assim, vai ter que rolar bastante o feed. Tem bastante vai ter que ter publicação. paciência. Mas é legal. Tem muito. Esses dias eu tava olhando, acho que tem umas 600 e poucas publicações. Caramba. É bastante coisa. A autoridade no digital não se constrói também da noite pro dia. Da noite pro né? dia, não. Foi muito trabalho, sabe? A gente vê, às vezes, algumas pessoas hoje... Eu não acho bom viralizar, tá? Tanto que eu não gosto, por exemplo, se eu postar um vídeo, eu ver que ele tá viralizando, tipo, que eu vejo que tá tendo muitas visualizações, eu já fico um pouco na bad, assim, porque eu penso, não pode que isso vai trazer, porque acaba trazendo seguidores não tão qualificados, né? Às vezes pessoas que, às vezes nem são teu público, Entendi. Né? Então, mas é uma construção muito árdua, assim, de postar realmente todo dia, né? De estar ali sempre. Não pode não estar ali. Às vezes nem que seja pra aparecer pra postar um café, né? Sim. Então, esse foi um acordo até que eu fiz comigo. Porque às vezes, por exemplo, no ano passado, logo que eu abri a esmalteria, tinha meses que eu ficava... No ano passado não, ano retrasado. Tinha meses que eu fiquei, tipo, 6 dias sem aparecer. Não tem como, entendeu? A gente precisa estar ali. Sabe? É igual um relacionamento que tu constrói. Verdade. Né? Se tu ficar ausente da vida da pessoa, vai chegar um momento que tu nem vai fazer tanta falta. Entende? Porque a pessoa acostumou com aquela ausência. Então, é muito importante estar todos os dias. Muito importante. Eu não precisei falar sobre tráfego, não precisei falar sobre produção de conteúdo. A Xandra falou tudo. Mas tá aí, faça com que tem, mas faça, né? Não deixa de fazer. Isso aí, não deixa de fazer. E às vezes, sabe o que acontece também? A gente se escora numa desculpa bem esfarrapada, né? Que a gente dá pra gente mesmo. Então, assim, viu que tá dando desculpa? Eu tenho uma estratégia comigo mesma, tá? Porque o que acontece? Tem algumas coisas que a gente acaba procrastinando justamente por ser coisas que a gente acredita que são mais difíceis ou que são mais desafiadoras, né? Então, às vezes, por exemplo, tá? Quando eu quis fazer o curso em São Paulo, quando eu quis montar a turma, o que tu acha que uma das pessoinhas falou na minha cabeça? Que eu não era capaz. Normal. E aí, o que eu disse pra ela? Hoje não. Muito então, bom. foi uma estratégia que eu criei comigo mesmo. Porque parece que pra sempre... te blindar. Exatamente. Porque sempre parece que vai ter algo te dizendo assim, não, tu não é capaz. Não faz que não vai dar certo. Sabe? E aí, tu vai olhar pra ti mesmo e tu vai dizer, não, hoje não. Eu posso... Né, eu consigo. E aí, quando tu vê que vai dar certo, é como se tu criasse uma estaca. Tipo assim, opa, aqui deu certo. Legal. Eu sou capaz. É verdade. Entendeu? Aí tu avança mais um degrau. É verdade. Isso é muito legal.
o nosso cérebro, ele procura sempre atalhos, né? Sempre atalhos. E quando tu prova que tu fez, que tu superou, que tu consegue, tu cria aquele padrão, né? Tipo, não, eu consigo, eu já fiz outra vez. Exatamente. Entendeu? Agora, quando tu sempre, putz, não faz, aí tu fica acostumado a não fazer, né? Exatamente. Tem um gestor de tráfego famoso aí, que é o Pedro Sobral, que é um dos Amo a maiores do Priscila Brasil. Asilo. Olha aí, ó, esposa do Sobral. Sou fã. Sim, Ela é muito legal. Eu né? nem sou lançadora, mas eu amo ela. Ó, viu? E ele fala muito isso. Inclusive, no passado, ele fez o primeiro evento ao vivo também, presencial ao vivo, que foi no Rio de Janeiro, a gente foi. Inclusive, o Jonas estava comigo também, mais 2 amigos. Uhum. E ele falou muito sobre isso, né? Ele usa uma expressão que é ultrapassar a linha do cagaço, né? Tipo, literalmente é isso, porque sempre vai ter a próxima... Ele diz, qual que é a próxima linha do cagaço? A tua próxima linha do cagaço, pra quem não produz conteúdo, é começar a aparecer no Instagram e produzir conteúdo. Exatamente. Depois tu começou, putz, vai lá agora e aluga uma sala. Vai, cria coragem. Tipo, sempre vai ter uma linha do cagaço pra ultrapassar. E não importa, podemos estar falando aí do Flávio Augusto. Ele tem alguma linha de cagaço que ele tá num momento que ele tá naquela e ele vai ter que romper. Sim. Então, esse ímpeto, essa coragem, né? Enfim, esse... É que é o que a gente estava falando antes. É difícil tu sair da zona de conforto, né? É muito difícil tu sair da zona de conforto. Mas é fora da zona de conforto os momentos onde a gente mais cresce, né? Se eu for olhar, igual eu tava falando pra vocês antes, se eu for olhar há 4 anos atrás, que foi assim, quando eu decidi... Né, lá em 2019, começar a fazer unha, eu tinha muitas zonas de conforto, né? Só que eu também não estava disposta a viver aquela vidinha medíocre pro resto da minha vida. Legal. Eu queria mais da vida. Eu achava que eu merecia mais da vida, né? Então eu decidi o quê? Me colocar fora da minha zona de conforto, fazer mais, sabe? Então o que eu fiz? Vivi praticamente esses 4 anos, todo o tempo fora da minha zona de conforto. Se expondo ao desconforto. Exatamente. Quando eu via que as coisas estavam muito... não, tá ficando muito normal, tudo muito certo. Vamos, o que nós vamos fazer agora? Vamos procurar o próximo desafio. Vamos procurar o próximo desafio, pra gente realmente crescer e evoluir, entendeu? O negócio é crescer e evoluir, é ser mais. Boa. Sabe, aquela coisa de... Por mais que eu sou uma pessoa... Se for perguntar pra minha audiência o que elas remetem a mim, elas vão dizer, eu já perguntei um dia, é lavanda, tudo muito tranquilo. Mas dentro de mim existe muito sangue no olho, entendeu? Que legal. Então, eu acho que é muito importante a gente viver fora da zona de conforto, porque é quando a gente mais cresce. Onde a gente mais evolui. Muito bom. Né? Então, assim, tá ficando tudo muito fácil. Qual é o lugar Procura que eu um pepino. Exatamente. Qual é o lugar que eu preciso explorar? Qual é o lugar que eu preciso explorar da minha vida que vai me tirar da minha zona de conforto e eu vou crescer? E eu preciso desse crescimento. Verdade. Né? Então, assim, é viver... Se tu não tá crescendo, tu tá decrescendo. Exatamente. Não existe, né, meio termo. A gente não fica parado. Essa é a grande realidade. Exatamente. E assim, a gente tem que se acostumar com isso. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que acostumar a viver. A viver... Não é que tu vai viver a tua vida inteira desconfortável. Não, tem momentos que a gente fica mais de boa. Né? Mas realmente buscar sempre estar em crescimento. Muito bom. Né? Aqui eu já ajustei tudo. Por exemplo, tu pode olhar pra mim e dizer assim, mas Alexandre, tu não precisa mais fazer nenhum curso. Tu já gastou, sei lá, 20 mil reais em curso, tu já fez todos os cursos mais conceituados do mercado, mas não. O meu próximo objetivo, sabe qual é? Fazer um curso fora do Brasil. Opa, olha aí. Ó, ano que vem, tá na minha mira. Internacional. Então, assim, exatamente. Por quê? Porque eu quero evoluir. Eu quero mais, entendeu? Eu não quero ficar onde eu tô. Eu quero mais da vida. Eu quero mais da minha profissão. E eu sei que tem como. Que legal. Pô, fico contente demais em saber disso, que a gente, né, que nem a gente comentou no início, a gente se conhece desde sempre, se acompanha os trabalhos, a carreira, a construção e tudo. E é tão bom ver pessoas que... Assim como eu e com outras pessoas que a gente já conversou aqui, pô, não tiveram as melhores da estrutura, não tiveram as melhores das oportunidades, mas criaram as próprias oportunidades, foram atrás, né, acima das desculpas. Tem uma frase também que a galera usa aí, que é quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Exatamente. Né? E isso é muito real. Isso é real, exato. E a gente vê que tu superou tudo isso, foi além disso, e hoje, enfim, tem sucesso na tua profissão. E não só tem sucesso na tua profissão, mas também tu... popularizou uma profissão, né, aqui na região principalmente, e na tua audiência, popularizou para muitas pessoas uma profissão que era subvalorizada. Então, isso é muito legal de ver, de acompanhar. Fico realmente contente em poder trocar uma ideia contigo, conversar, expor tudo isso para quem daqui a pouco não ia ter acesso a isso, né, não ia conversar, saber da história, da trajetória. E eu acho que fica aí a maior das lições é a inspiração, né?
ver que, pô, não é um mar de rosas, mas é possível. É muito possível. Né? É atingível, é alcançável, desde que tenha realmente esforço. Então, eu queria que tu deixasse aí as dicas finais pra galera. Enfim, quiser deixar um recado pras amadas e as tuas redes sociais, pra quem é da minha audiência que ainda não te conhece também. E, mais uma vez, muito obrigado por estar aí. Tá. Eu agradeço muito o convite, tá? Fico realmente muito honrada, como eu disse antes, por ser a primeira mulher a participar desse podcast, Legal. né? Também por ser manicure, como eu falei no começo, né? Uma profissão que há uns anos atrás era muito desvalorizada, que as pessoas, inclusive, duvidavam. Tem algumas pessoas com a mente muito fechada que ainda duvidam, mas eu tenho certeza, né? Então, agora esse é o meu recado pras amadas, eu tenho certeza, né? Que com muita determinação, com muita persistência, com especialização, a gente vai esfregar, vai sambar na cara da sociedade, vai mostrar que a gente realmente pode realizar todos os nossos sonhos vivendo de algo que a gente ama, que é as unhas. Né? Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Legal. Saiba que eu te admiro muito como profissional. Legal. Inclusive, né, sempre quando as pessoas me perguntam por gestor de tráfego, eu sempre indico o Douglas. Muito obrigado. Inclusive as amadas, né, eu tenho algumas alunas já que já começaram a se movimentar nessa questão de tráfego, né, já dei esse empurrãozinho. Então, inclusive, as pessoas, né? Eu acho que o teu trabalho é uma coisa que tu pode atender à distância. Sim, total. Então, como temos muitas amadas de todos os lugares do Brasil, né? Tenho a oportunidade de conversar com o Douglas. Muito obrigado. Agenda disponível. Tenho a oportunidade de conversar com o Douglas, então, e, né, botar isso pra frente, né? Que é uma coisa que traz muito retorno. Legal. E, né, eu acho que é isso. Para as pessoas que estão começando, é foco, persistência, força de vontade. E tem algumas frases que eu carrego comigo e uma delas é uma pergunta que eu sempre me faço. Se outras, que eu falei antes, se outras pessoas conseguiram, porque eu não consigo, né? Porque eu não consigo. Então, a verdade é essa, que se outras pessoas fazem, também é muito possível a gente fazer. Totalmente. Né? Então é isso, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado, eu que agradeço. Agradeço demais mesmo a presença, a parceria e, enfim, toda a mensagem, né, por trás aí da trajetória. Pessoal, se esse conteúdo fez sentido para vocês, te ajudou de alguma forma, não deixe de mandar o teu comentário, o teu feedback, sugestões de outros conteúdos, de outras pessoas que vocês querem ver aqui, de repente se for aqui da região, que a gente pode ter acesso, né? Não deixa de seguir a Xanda nas redes sociais. A Xanda tem um conteúdo hoje que supera já, não é só para quem vai ser manicure, mas tem frase, tem dia a dia, tem bastidores de uma empresária, de uma empreendedora, tem bastidores de alguém que está lançando. Então tem vários outros insights que tu pode aproveitar do perfil e do dia a dia dela. Os stories dela são muito massas, eu assisto todos, então é muito legal. É bem legal, um dia a dia descontraído. Quando dá, né? Porque é sempre na loucura. Sempre na loucura. Almoço tipo, no meio da tarde, aquela loucura toda. Isso aí. Mas é muito legal, então não deixa de seguir ela nas redes sociais e acompanhar também nosso episódio, tá bom? Muito obrigado por quem ficou com a gente até aqui e até a próxima. Obrigada. Valeu!